Depois a gente vai para a parte de gestão de pessoas, né? E aí eu gosto muito do seguinte, o líder, ele sempre vai assustar a gente, né? Então, mostre o seu lado humano, empatia, vulnerabilidades, e encante as pessoas. O nosso primeiro cliente é a equipe, é eles que precisam comprar a nossa missão, é eles que precisam comprar a nossa visão, e o que é que eu estou fazendo para o dito cujo dessas pessoas? Ah, então eu tenho um monte de gente ali, eu tenho as costureiras, como a Lara tem, personalizadas, o que que eu faço para elas de diferente? Né? O que que elas recebem por estar trabalhando comigo? O que que na vida delas é diferente para elas estarem comigo e não estarem com o Zé? Né? Então, eu preciso entender que essas pessoas precisam estar encantadas pelo meu negócio, porque elas vão passar para o cliente aquilo que elas têm. E se elas não têm encantamento, elas vão passar exatamente aquilo. E aí, o seu cliente vai conseguir receber aquilo que você quer? Não. Então, a gente vai primeiro separar a pessoa jurídica na pessoa física, eu não assalto mais o meu negócio, qual é o meu salário? E aí, gente, é a belezura de fazer o seguinte, é planejamento financeiro pessoal primeiro, né? Quanto é que gasta a minha casa que eu preciso retirar dali, que é o mínimo viável ali para mim sobreviver? Ah, é 2 mil, 3 mil, 5 mil, 15 mil, 20 mil, ok. Então, a minha empresa tem que faturar X para me pagar aquilo de salário, o resto é da empresa. O resto é da empresa por quanto tempo, Cris? Por muito tempo. Né? Então, você não vai mexer naquele negócio, vai mexer por quanto? Pelo menos uns 2 anos ali, deixa seu salário assim, porque senão a empresa não cresce nunca, porque a gente está todo momento assaltando a bichinha. Depois, se tiver funcionário, o que que vocês vão fazer? Organizar os documentos dele lá na pastinha bonitinho que a gente tem. Organizar o que jeito que esse funcionário vai ter. Então, eu vou ter um modelinho de ficha-função. O que que é ficha-função? O seu horário de entrada e saída é esse. O que eu espero de você é isso aqui. O seu trabalho é isso aqui. E você vai se reportar a fulano. É isso que tem que ter. Então, a gente quer complicar, e é uma página de A4, uma coisa que eu consiga colocar na parede e que essas pessoas consigam se identificar e falar, não, beleza, para isso eu vou falar com a Raquel, para aquilo eu vou falar com o doutor, para tal coisa eu vou falar com fulano, para tal coisa eu vou falar com ciclano. A gente não instrui as pessoas, e aí a gente quer que as pessoas acertem um processo que está dentro da nossa cabeça. Criar parceria com os fornecedores, né, para treinamentos, então, assim, essas pessoas precisam ganhar algo. E a gente tem um monte de fornecedor. Pô, será que nenhum desses fornecedores pode dar treinamento gratuito, pode montar uma parceria, pode patrocinar um treinamento de vendas, um treinamento de limpeza, alguma coisa esse fornecedor pode estar dando para o seu negócio para que isso aconteça com os teus funcionários. Então, na maioria das vezes, a gente se acomoda e fala assim, eu não tenho recurso para estar investindo em treinamento. Ou eu também não tenho um programa, as coisas precisam ser organizadas e as pessoas precisam ver essa organização. Então, uma vez por mês, todo dia 25 é o dia do treinamento. Aí não interessa se você vai fazer parceria, você vai arrancar do seu bolso, que de acha que você vai, mas você vai fazendo todo dia 25, uma vez por mês. Por quê? Porque isso é ritual. E comunidade a gente forma com rituais. Então, não é à toa que a gente está aqui hoje, toda terça-feira, 19h30. Por quê? Porque comunidade a gente faz com ritual. É todo dia, tal horário a gente vai fazer. As reuniões da empresa vão ser todos os dias, toda segunda-feira, de tal a tal horário vai ser a reunião. E aquele momento precisa acontecer. E aí você vai criando ritos, você vai criando estrutura. E, se a gente lavar 100 carros a mais esse mês, todo mundo vai ganhar X, e aí vai acompanhando aquilo no painel. Se lá a secretária conseguir manter a agenda cheia do doutor toda semana, então ela vai ganhar Y, e as regras têm que estar claras do jogo, e isso tem que ser comunicado em treinamento. Falou, a partir de agora, a gente vai estabelecer um programa de colaboradores que vai funcionar assim, 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 assim. E eles não querem só dinheiro, né? Hoje, ainda mais com essa geração Y que a gente está, a gente fala, vou te dar 10%. Mas às vezes não é dinheiro. Às vezes o cara quer um abraço, às vezes o cara quer sair para jantar num restaurante chique que ele não teria coragem de pagar, e que mesmo que ele ganhe os 10%, ele não iria naquele lugar. Então, teve empresas que a gente foi fazer um mapeamento com os funcionários e elas queriam passar um dia numa rala, queriam ir jantar num lugar que elas jamais... Então, assim, o que eu posso ofertar que essas pessoas querem? Então, vocês podem fazer pesquisazinha com esses funcionários, entender o que eles querem, o que eles estão buscando. Pode ir, João. Essa questão do funcionário entender, né, essas particularidades de algo que eles não conseguem, a gente tem as duas vertentes, né, e tem que ter uma condicional, né, porque por experiência, né, teve um momento no nosso negócio em que a gente dava as coisas para o funcionário, independente se tinha batido meta ou não. Só que isso banalizou o processo,
e aí não teve valorização, né, daquilo. E aí foi um pouco complicado. A gente teve funcionários que saiu, porque eles não queriam obedecer, né? Porque confundiu a amizade e com aquilo que você estava dando para eles, confundiu como se fosse de casa. E aí foi um problema. Então, assim, essa questão da condição é muito importante, né? Para que não fique banalizado aquilo que você está fazendo. Porque senão não vai mais fazer diferença na vida, né? Do funcionário. Então, assim, tem que ter limites, né? Porque em certo momento, por exemplo, nosso movimento aumentou muito nos últimos dias. Na última semana, para ser mais exato, né? E aí a gente colocou, olha, a gente explicou a condição para você ter um adicional no final da semana, porque eles recebem por semana. Se a gente manter esse valor aqui, se a gente manter essa quantidade aqui, no sábado, eu vou recompensar vocês com isso, com aquilo. Ah, e tem uns lá que às vezes gostam de tomar uma cerveja, né? Aí, ó, vocês bateram a meta hoje, então eu vou lá e vou comprar para vocês, entendeu? Mas hoje, amanhã não bateu a meta, então não tem como, né? Teve momentos que a gente fez parceria com o fornecedor. Só que quando você não estabelece limites, é um outro ponto. Nós fizemos uma parceria com um cabeleireiro, e aí todo mundo podia cortar o cabelo uma vez por mês sem custo. Só que eles começaram a banalizar isso. Toda semana ia lá, e aí não avisava. Então, estabelecer os limites para que um não receba mais do que o outro também é importante nesse processo, né? Para que as nossas estratégias não vão por água abaixo e depois a gente não vai ter outra estratégia para trabalhar, né? Então, era isso. Sim. E é bem nessa linha, Jo, por isso que quando eu trouxe aqui para vocês, primeiro, o que a gente organiza? Documento. Aí tive uma ideia para fazer com os colaboradores. O que vocês vão fazer? Organizar o documento. Como é que resolve o negócio do cabelo? Tem um voucher, todo mundo ganha aquele voucher, o cabeleireiro só aceita se chegar com aquele voucher. Então, antes da gente implementar, e eu falo que mas a gente vai para o empreendedor Chaves, né? Que a gente sai, vou falar com a equipe hoje, vou fazer e vai, né? E aí dá um monte de caca no final do processo, porque a gente não organizou o processo antes. Então, como é que eu organizo isso? E assim, sempre na linha da gamificação. Então, o que é que vocês vão fazer para que a empresa cresça, e aí, em cima disso, a empresa reverte isso em benefício para vocês. Então, eles vão crescer junto com a empresa? Vão crescer junto com a empresa, mas eles também vão devolver em benefício. Não é programa de caridade, né, de caridade. É uma empresa, é um CNPJ, e visa lucro? Visa. Mesmo a nossa empresa, né, que eu brinco assim, a gente é uma empresa de meio, que é 2,5, porque a gente trabalha com impacto positivo. Você visa lucro? Você visa lucro. Mas o produto final do que a gente entrega é impacto. Então, precisa ter essa linha bem qualificada ali para fazer. Então, esse é o ponto. Daqui de pessoas, alguém tem alguma consideração a mais? Tem alguma dúvida que quer perguntar? Tranquilo? Podemos seguir? Então, bora. Qualquer coisa, vocês vão abrir o microfone aí, gente. E aí, a gente tem, então, uma estrutura eficaz, depende de uma comunicação clara, eficiente entre as equipes. Isso promove trocas de ideias e inovação. Então, o que a gente pode promover para além dos benefícios? Um painel de ideias dentro da empresa. Simples, num post-it. O que dá errado no seu dia que você sugere que sejam diferentes? E aí a empresa vai ter um ritual. Uma vez por mês, eu vou recolher os bilhetinhos da caixinha, vou avaliar e vou trazer para vocês um feedback de qual ideia a gente quer testar e qual ideia a gente não quer testar. Então, assim, a equipe sempre tem ideias boas, mas ela quer ser ouvida e ela quer entender que isso tem uma valorização. Aí, como que eu faço? Eu vou fazer um post, o funcionário da ideia do mês, né? E eu vou valorizar essas pessoas, às vezes não é dinheiro, é o como é que eu envolvo, como é que eu crio engajamento, como é que eu crio senso de pertencimento dessas pessoas, de fato, de estarem felizes por estarem trabalhando ali. E aí a gente entra para os dito cujo, né? Compras, estoque, vendas, logística, né? E aí o que vocês precisam organizar? Como é que você vende? Como é que você faz as compras? Quais prazos de entrega, né? Quais são os principais fornecedores? Como que entrega? Qual é a experiência da entrega? Por que tem estoque? Como trabalhar de forma lean? E o que é lean? Lean é quando a gente fala de um trabalho puxado, né? Então, eu não tenho estoque, eu vendo e eu te entrego daqui 2 dias, ou eu tenho um estoque mínimo ali, e aí eu tenho um distribuidor que me entrega, mas aí eu preciso mapear o processo
do dia que eu vendo, o cara me entrega em tanto tempo, e aí o cliente vai conseguir receber no prazo que eu prometi para ele, para que aquilo não dê pepino. Ah, eu tô com estoque, o que você vai fazer com o estoque? Você vai queimar, gente, é a vida. Né? Então, assim, você vai usar o estoque para promoção, você vai girar, porque estoque parado, acabou o dinheiro já era e aquilo não funciona. Então, a logística é o que a gente chama de mapa de processo. Então, vocês vão desenhar a entrada do processo, que é quando o cliente compra, e aí vocês vão avaliar qual é o tempo que o cliente está apto a esperar, vamos por assim, né? E hoje em dia, quanto menos ainda, né? A Amazon entrega aqui em casa em 10 horas, às vezes. Então, eu compro de noite, de manhã está aqui em casa. Então, o que, que tem de diferente no teu processo ali de entrega? E depois que você mapeia a forma como esse cliente quer ser recebido, aí você vai mapear a forma como você vai comprar. Aí você vai mapear de que jeito que você vai controlar estoque. Aí você vai controlar a logística. Aí você vai entender que fornecedor que consegue te atender naquilo. Hoje a gente trabalha muito com o processo inverso. Eu só consigo de tal forma para você. Eu te entrego só daqui 5 dias. E o cliente que lute? Não, ele vai para o outro. Né? Ele passa um. Não entrego, não faço, problema é seu. E hoje a gente ouve muito ainda assim, não tem, né? A Kátia entrou aqui, tem loja de roupa, é uma maravilha. A gente entra nos lugares, o pessoal vira para a gente, tem tal tamanho? Não, não tem. Acabou a conversa. Ninguém fala, olha, mas eu tenho essa coisa, tal dia chega, olha, chegou. E aí eu anotei aquela pessoa, aquele dia você me perguntou e eu estou aqui te enviando, e eu estou aqui te mandando. Então, esse processo, a gente não monta ele pelo que o fornecedor nos dá. Tem um monte de fornecedor por aí. A gente monta aquilo que vai agradar o cliente, e aí a gente começa a fazer a logística reversa. É isso que agrada o cliente? Qual fornecedor que vai me atender? De que forma que eu vou fazer com que isso aconteça para que realmente a empresa esteja ali, tá? Então, isso vale aí, Aymara, quando você está trabalhando com as cerâmicas, com quem te entrega cerâmicas, com a forma com que você vai fazer. A gente erra no processo porque a gente trabalha com o processo do que o fornecedor pode, e o nosso ponto é a experiência do cliente, como a gente vai estar fazendo isso. E aí a gente entra no dito cujo do financeiro, né, gente? Então, parar de assaltar a empresa, o faturamento, né, é da PF, não é da PJ, né? Opa, tá invertido, olha que sacanagem no slide. Então, o faturamento, ele é da PJ, ele não é da pessoa física, e a gente, né, fica catando moedinha no fim do mês, a gente nunca tem dinheiro para investir. Ah, eu vou comprar um marketing, eu vou investir em mentoria, eu vou fazer, não tem dinheiro a empresa, mas não tem dinheiro por quê? Porque a gente roubou a empresa. Entrou dinheiro, mas a gente tirou um prolabore muito maior do que a empresa estava disposta a pagar. E aí o ponto é, eu vou pensar o quanto eu preciso da minha casa, por isso que eu estou empreendendo, então tá, eu cheguei na conta que a minha casa, se ganhar 10 mil, tá feliz. Então tá. Se 10 mil na minha empresa tá feliz, qualquer coisa que entrar a mais não é seu, é da empresa, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que eu gosto que vocês façam uma reflexão, é assim: se hoje vocês estão ocupando o cargo de gerência, administração, vendedor, né? Tô lavando o carro lá também, tô fazendo a cerâmica, como é o caso da Aymara, tô costurando a roupa, como é o caso lá da Lara. Maravilha! Então você está acumulando função, você pode até receber mais do que você está recebendo por um monte de gente. Só que às vezes eu tenho um monte de funcionário fazendo um monte de coisa, tem até gerente. E aí eu tiro um prolabore giga, violento. E você está disposto a pagar tudo isso para um próximo diretor que vai assumir sua empresa? Então, você receba aquilo que você está disposto a pagar. O resto, vocês vão receber fim do ano, quando vocês tiverem lá a retirada de lucro da empresa e que ainda tem que ficar um caixa para a empresa, para pelo menos 3 a 6 meses para ela pagar as suas contas e ela estar saudável. Qual que é o grande problema? Por que fechou tanta gente na pandemia? As empresas não tinham caixa. Caixa para 3 meses. Não era para um ano, gente. Era para 3 meses para frente. Então, é ter esse caixa guardado. Para quem não tem CNPJ, abrir o CNPJ e uma conta bancária da PJ, planejar as finanças, né, para os próximos 3 anos. Então, quanto é que custa o meu negócio para esse tanto de venda que eu quero? Custa tanto. Como eu estou programando para crescer, quanto é que ele vai custar se eu crescer? E aí eu vou fazer essas projeções do que a gente fala do financeiro. Então, quando eu falo em planejar as minhas finanças, é quanto é que eu tenho de custo, quanto é que eu tenho de despesa, o quanto que vai sair de fato ali toda a minha empresa para que eu consiga crescer e eu consiga estar, né, ativada ali e cumprir meta. Então, eu tenho meta de venda e a meta foi feita para ser cumprida. E financeiro, gente, aí tá aí a Karen, né, nossa maravilhosa, é 30 minutos por dia.
Não precisa mais do que isso, se você estiver disposto a fazer. Então, o que dá trabalho é organizar. Lembra que o primeiro passo que a gente começou a conversa hoje é o quê? Primeiro, eu organizo o que eu tenho de informação, eu organizo uma planilha financeira. Num segundo passo, eu vou acompanhar aquilo que eu criei. E aí, organizar e olhar para o financeiro é olhar para a meta de venda, é olhar para a última linha, não é para o meio, né? Quanto é que me dá de lucro líquido a empresa, de fato? E aí, eu vou fazer acompanhamento, conciliação bancária, quanto é que entrou, quanto é que deixou de sair, quanto é que eu tenho para pagar, o que, que é o meu fluxo de caixa, mas é coisa de 30 minutos. E aí, pode ser os 30 minutos mais suaves da sua vida, que é quando a criança está na escola, né? Para aquelas que têm filho. Então, enquanto a criança está na escola, enquanto eu não tenho que buscar, não deu horário de eu fazer nada, não tem ninguém falando comigo naquele momento, eu vou fazer financeiro. Pode ser no fim do dia, quando todo mundo vai dormir, mas tem que ser todo dia. Por quê? Porque hoje eu não vendi. Eu tenho que traçar uma estratégia para ampliar a venda amanhã. E aí, como é que eu vou saber isso? Se eu olhei para o meu financeiro com intenção de olhar se ele está batendo meta, se aquilo está dando certo e se aquilo vai crescer. E aí, quem mexe com o serviço acaba se acomodando. Ah, eu trabalho com consultório médico, às vezes tem agenda, às vezes não tem, não. Não tem agenda, não tem agenda por quê? Então, não tem agenda porque eu não estou entrando em contato com as pessoas, eu não sei onde é que estão as pessoas doentes da minha área, então eu trabalho com ginecologia. Então, tá, como é que eu chego nessas mulheres que vão em GO? Que tipo de evento que eu posso promover? Como é que eu vou fazer com que essas mulheres cheguem até mim ali? E eu tenho que trabalhar com a agenda lotada, eu tenho que ter gente conversando, eu tenho que estar mandando proposta, porque senão a empresa fecha e nem o passarinho cantando moeda dá certo.